Amigos, que situação. O futebol no Rio vai voltar em um momento que nem sabemos ainda se estamos no pico da epidemia de coronavírus ou não. Olá, eu sou o Lucas Knaip, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E hoje o prefeito Marcelo Crivella deu o sinal verde para voltar ao futebol carioca, né? Eu fico assim pensando que tipo de gente que faz isso, né? No meio, quando o estado está com 7.700 mortes, né? Uma situação terrível, complicada. Aí vai mandar o futebol voltar agora que está na pior situação possível, né? Hoje São Paulo bateu o recorde de mortes, o Rio caminha para fazer a mesma coisa. E assim, se vai voltar agora, porque parou? Porque antes estava morrendo menos gente e os caras não estavam jogando. Eu não, sinceramente, eu não entendo esse tipo de lógica. Porque se a gente for ver, Bundesliga voltou porque estava controlado, teve um mês de antecedência para planejar tudo. O Campeonato Carioca, sabe quanto tempo eles tomaram a decisão? Agora! Agora, tá debatendo um pouquinho ali, e a única decisão que o pessoal tomou, que o prefeito falou lá, que o tribunal falou, não pode haver público. Não tem agenda para testar os jogadores, para ver se estão contaminados ou não, não tem restrições, não tem, óbvio, restrição de público, mas não tem outros tipos de protocolos de segurança, nada está sendo feito de verdade assim, como isso foi feito na Espanha, na Alemanha, na Inglaterra e na Itália. Vai lembrar que na Inglaterra testaram os jogadores 4 vezes. Isso foi a Premier League. Aqui no Brasil, os times estão tendo que testar seus próprios jogadores. Vale lembrar, o Vasco fez teste de seus jogadores, 16 jogadores, não sei se inclui base ou não, foram contaminados e o Campelo não quis divulgar. E ele também quer voltar, é impressionante. O clube dele tem 16 contaminados, que é mais que toda a Premier League teve. Só pra você ter ideia. E o Campelo quer voltar, tá tudo bem, né? Não dá pra levar isso numa boa. Porque assim, eles voltaram lá com a pandemia controlada. Foi isso que aconteceu. Tinha gente doido querendo 1/3 de público nisso aí. Por quê? No Brasil, obviamente, a pessoa faz uma pressão para voltar. Porque os clubes são mal geridos, tem pouco, as receitas sempre são muito sufocadas, as despesas são muito altas, você paga salários acima do que deve. É essa gestão porca que existe na maioria dos clubes. E quando tem uma queda de arrecadação brusca, como acontece agora numa pandemia de coronavírus, os clubes sofrem. Aí eles ficam desesperados para ter dinheiro de volta. E o que acontece? Agora a gente vê o Vasco indo lá e pior, o Flamengo. Porque o Flamengo tinha que ser o time, dar exemplo, já que é o time mais badalado. Mas a gente não podia esperar muito de Rodolfo Landim. Esse mesmo sujeito que quando foi fazer lá um culto em homenagem aos mortos do incêndio do CT, impediu alguma das famílias das vítimas de entrarem, porque não tinham entrado em acordo com ele. É esse tipo de pessoa que fez lá aquele negócio só para ganhar um populismo, falar como é que ele é bonzinho, mas não deixa as próprias famílias das vítimas entrarem. Isso você pode pesquisar, isso não é mentira minha. E agora tá querendo voltar ao futebol também. Foi lá chorar pro Bolsonaro, né, para voltar ao futebol. Ele, o Campelo, o Vasco e o Flamengo dando de mão dadas pelo retorno do futebol. E o sensatez está vindo de quem? Do Botafogo, time que, comparado à arrecadação e dívida, é possivelmente o time mais endividado do país, e do Fluminense. Esse com a gestão não é exemplo, mas também não é o pior. Mas esses dois times estão dando o melhor exemplo do futebol carioca até agora. A verdade é essa. Eles estão dando o exemplo nesse momento. Enquanto isso, a gente vê o Vasco e o Flamengo pedindo a volta do futebol e não há planejamento nenhum. Não vai ter testes, não vai ter protocolo de segurança, nada. Só estão voltando por voltar. Tudo também, né? Ano de eleição. O Crivella vai pensar nisso, vai querer volta de alguns flamenguistas. E é isso. O Brasil vai acabar voltando ao futebol no pior momento da pandemia. Nos tornamos, há poucos dias atrás, o segundo país com mais mortes. Só não somos o primeiro porque os Estados Unidos tem uma situação pior. Porque lá viaja muita gente para lá, então há uma transmissão muito mais rápida por ser um país muito interligado. É triste essa situação. A gente era para estar voltando daqui a um mês ou dois. Já poderíamos ter voltado se a gente tivesse juízo nas nossas autoridades. Se o nosso presidente não ficasse incentivando aglomerações, ou ficar fazendo um discurso contra, ou vendendo a cura com hidroxicloroquina, ou se nossos governadores tivessem pulso firme. Vai lembrar que o Wilson Witzel, ele sumiu depois que a PF foi na casa dele. Sumiu, você nem vê ele mais. Então assim, não há pulso firme de governadores e a presidência está dominada por um maluco. Essa é a situação atual do país. E no meio de uma crise sanitária dessas, o que a gente está, a preocupação das autoridades vamos voltar ao futebol.
não é comprar respiradores, não é fazer hospitais de campanha. Vale lembrar que nosso Ministério da Saúde não está permitindo a compra de respiradores do exterior, porque segundo eles os nossos poderes privilegiam o produto nacional, né? Que a gente é perfeitamente capaz de produzir. Vai lembrar que foram 5 mil respiradores, se não me engano, cancelados a compra para comprar a 170 brasileiros, porque essa é a produção brasileira. Obviamente esse discurso populista, protecionista também atrapalhando o combate ao coronavírus. É o conflito de interesses prejudicando a saúde pública. Na minha opinião, saúde é mais importante que futebol. O futebol é um entretenimento importante, gera empregos, é muito mais do que apenas assim, um espetáculo visual. O futebol é importante sim, mas é secundário se comparado à vida das pessoas e à situação do país. E a gente teria que ter um senso de prioridades. Não somos a Alemanha, não somos a Itália, não somos a Inglaterra, não somos a França, não somos esses países que têm muita estrutura hospitalar, muito dinheiro para investir. O Brasil é um país em péssima condição financeira e que não está fazendo nem o que pode para combater o coronavírus. Então não é hora de voltar com o futebol, é hora de dedicarmos todos os esforços das nossas autoridades no combate à Covid-19 para evitar o máximo de mortes. Não pensar no pão e circo. Essa é a minha opinião pessoal sobre essa situação. Espero que não aconteça, que os clubes boicotem. Obviamente o Flamengo vai fazer, infelizmente é essa situação. Mas espero que os clubes tenham o mínimo de sensatez. A gente tem que pensar nesse momento no país antes de pensar nos interesses próprios. Ter jogos de futebol, quanto mais de 1.000 pessoas morrem por dia, é uma falta de respeito com as vítimas dessa pandemia. Essa é a minha opinião. Até o próximo vídeo.